do lado do Pedro Torre lá na Gávea, também existe conversa a respeito dessa posição, Pedro Torre. O Pedro, teu xará, pode estar roubando a posição do Gabriel? Tudo bom, Plihal? Grande abraço para você, abraço a todos nesse Sport Center. Tem essa possibilidade, sim, tem essa possibilidade. Vem o Flamengo cada vez mais com ingredientes bombásticos aí nos últimos dias. Nessa semana o que bombou mesmo também foi a questão da festa do Gabigol, muitas críticas, enfim, o desempenho dele abaixo nessa temporada. E ele pode... Olha o Santa Cruz aqui, torcedor do Flamengo ilustre. Trabalha lá na loja da Gávea, legal. Pode ficar no banco de reservas para essa partida contra o Botafogo, um clássico bastante esperado até no Ninho do Urubu, para medir ali a temperatura do time. Como é que o time vai reagir? Como é que o Sampaoli vai reagir depois dessa semana de treinamentos? Muita pressão, parte da diretoria querendo a saída do Sampaoli, o presidente Rodolfo Landim segurando. Então muito pode dizer sobre o futuro do Flamengo depois desse clássico no Newton Santos. Então o Sampaoli está preparando o time com uma espécie de 3 zagueiros ali, o Pulgar fazendo essa função de terceiro zagueiro, ele modificando um pouco a equipe, não tem o Arrascaeta, está lesionado por bastante tempo, também o Luiz Araújo, que era uma opção pelo lado direito, e aí essa troca ali, o Pedro fazendo a função no ataque ao lado do Bruno Henrique. Essa é uma grande possibilidade, Flamengo treinando a semana toda, mais uma vez, hoje e amanhã, sempre o dia do jogo, tem a última movimentação que o Sampaoli gosta de fazer nas atividades no Ninho do Urubu, então ele vai definir Pedro ou Gabigol. Gabigol agora nessa era Sampaoli, em um primeiro momento, de fato, com o risco de perder a sua posição de titular. Repetindo, uma semana sempre bem pesada também para o Gabigol, depois dessas críticas aí da festa que ele teve no meio de semana. E aí, Plihal, ressaltando mais uma vez, tem essa possibilidade, mexida no comando do Flamengo, tudo vai depender de como o Flamengo vai reagir nesse clássico. Não só o desempenho e o resultado, mas como é que vai ser essa questão do ambiente, que está muito complicado. O relacionamento não é bom, Sampaoli e restante do elenco. Plihal. Muito obrigado, Pedro Torre. Valeu. Olha lá, quem deve ser titular? Essa discussão também parece eterna, né? Pedro ou Gabi. O Gabi fez 46 jogos em 2023, o Pedro somente 4 a menos. O Gabi foi titular em 43 desses 46, aí o número é bem menor do Pedro, 31 desses 42 que participou, que disputou. Gabigol, 20 gols marcados, o Pedro 27, jogou menos e fez mais gols, por isso tem uma média de gols superior, 0,64 contra 0,43 do Gabriel Barbosa. Assistências, empate 4-4, minutos para participar de um gol, o Gabigol leva 152 e pouquinho, 152,3, o Pedro cravado 88, portanto menos de uma partida. Ainda mais se a gente somar os acréscimos dados hoje em dia, bem menos de uma partida. André Donk, que semana para o Gabigol, né? Apesar de ser aniversário, o Inferno Astral normalmente é antes da data, né? Um pouquinho. Mari? Mas o poderoso Gabi teve interrompida aí a conversa de renovação de contrato e pode perder o lugar no time nesse instante, pertinho de final de campeonato, no caso da Copa do Brasil. Você acha isso possível? E você concordaria com a mudança? Assim, eu até entendo pela questão de uma tentativa de mudar o jogo do Flamengo, um time que não tem jogado bem. Eu não faria isso, assim. Apesar do Gabigol já ter vivido momentos melhores dentro do Flamengo, inclusive dentro dessa temporada, eu ainda acho que é o cara decisivo, é um cara que, pra mim, tem que estar no time titular ainda. Então, buscar alternativas, ok, o Flamengo precisa... Olha, todo respeito ao amigo, mas o Gabriel não tá jogando nada. Verdade. De fato, porque o trabalho caiu muito, assim, acho que o início do trabalho do Sampaoli foi melhor do que a fase atual, caiu bastante, ainda é melhor do que vinha passando com o Vitor Pereira, mas mexer no Gabigol eu não mexeria pela qualidade, pelo poder de decisão desse jogador. Poder de decisão, isso que eu ia abordar com a Mari. Mesmo em momentos também difíceis, em tempos passados, na hora do vamos ver, exato, o Gabriel Barbosa broca. Pensando nisso e pensando que tem uma final que começa em 17 dias, tirar o Gabigol do time agora, Mari? Para mim, são estratégias diferentes e separadas. Uhum. Eu acho que, até conhecendo o Sampaoli, né,
trabalho dele, a maneira dele trabalhar, o perfil dele, pode ser algo pontual para enfrentar o Botafogo. Assim, não sei se passa pela cabeça dele, a ideia dele sobre a ausência de Arrascaeta. Ele não tem também um Everton Ribeiro no seu melhor momento. O Gabriel, depois que ele foi deslocado para essa função de ser um pouquinho mais o cara da criação, o cara da armação, o camisa 10... E aí ele não tá conseguindo dosar um pouquinho isso, né? O Gabriel, lá na frente, ele não pode ficar, porque a bola também não chega com qualidade nesse Flamengo. Então ele volta para fazer parte disso e aí automaticamente ele fica mais distante das possibilidades de marcar, contando principalmente nesse momento dele que também não é melhor. Eu não vejo um problema em tirar o Gabriel agora, assim. Eu lamento por ter essa margem para relacionar com a festa de aniversário, que eu aqui apoiei e defendi. E acho que tem que continuar separando o lado profissional do pessoal. Isso vai dar margem para os comentários. Mas eu acho que pode ser uma experiência. Dá margem mesmo, né? Eu lamento eu o fato. ouvi, eu nem tenho a confirmação disso, que os treinos da semana foram alterados, a sequência de treinos depois Pensando da nisso. festa do Gabi, por causa da festa. O Flamengo costuma treinar na parte Aí da é manhã uma e treina na parte vergonha. da tarde. Aí é uma vergonha. Infelizmente, eu lamento, porque assim, acho que dá força para um assunto que alimenta muito, né? Eu acho válida a tentativa, na mudança de equipe, tá? Não relacionando com a festa dele. E eu acho que o Pedro também tá merecendo, assim, por tudo que ele passou, por tudo que ele já entregou. Exatamente. Também é um cara que entrega muito pro Flamengo. O Gabriel aparece muito nas decisões, né? Por isso que eu acho que dá para separar a final de Copa do Brasil pro jogo pontual contra o Botafogo. Eu acho válida a mudança. Eu estava conversando ontem com a Mari no Sport Center, aqui no Sport Center, André, que além de ser um clássico, além do Flamengo precisar se preparar para a final da Copa do Brasil, encontrar um melhor momento, há o estímulo extra de tirar os primeiros pontos do Botafogo em casa. E para o Botafogo, isso eu não falei com a Mari, mas eu vou falar com você, qual seria a grande graça desse clássico, além da manutenção de pelo menos 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder? Pelo tudo que causaria no Flamengo, né? Porque, assim... Sequelas gravíssimas, talvez até a saída do São Paulo. Talvez, dependendo da forma como for. E assim, a gente... assim, esportivamente eu seria contra a saída. Porque a véspera de você disputar uma decisão, trocar um técnico... Tem a datinha FIFA aí. E a questão é que eu falo da questão esportiva, mas a gente tá falando de questão de relacionamento. E aí a coisa pode se tornar insustentável por conta disso. Então, o caso do Flamengo, a gente não tá falando só do campo. E pro Botafogo seria muito isso. Além da... Assim, o Botafogo disputa o título com só ele mesmo. Mas Palmeiras, Flamengo ainda sonham. 2 rodadas, de repente, que as coisas dão erradas, o campeonato vira outro. Mas se o Botafogo ganha do Flamengo, ele fala, você tá fora dessa conversa. Nem sonhar mais você. Sobraria um Palmeiras e talvez Grêmio. Exatamente. Então, assim, teria essa questão, teria aumento da crise de um Flamengo, um rival que vai disputar ainda uma decisão de um título importante, e a manutenção da sequência em casa. Acho que isso só aumentaria ainda mais. Deixa pra trás a eliminação disso no Deixa pra trás. Então tem muitos aspectos que valem pro Botafogo, muito mais do que ser a questão da manutenção da liderança, da vantagem que tem no topo da tabela e também do fato de ser um clássico. Acho que tem um peso muito maior do que um